Olá pessoal, hoje vamos começar aqui a nossa aula número 4. Eu quero falar para vocês sobre a hidrografia brasileira e falar um pouco aí do manejamento dos recursos hídricos, tá? Então, vamos falar muito de Brasil, vamos falar de água e como que ela está distribuída geograficamente em nosso país. Então, falar da água, né? A água no mundo, ela tem a mesma quantidade desde que foi formado o planeta. A maior parte dessa água é não potável, tá? Ela está na forma de água salgada. Então, ela está na forma de água salgada no mar. Só fazendo um comentário, né? Quando a gente fala da água, a gente pode falar de água doce. Então aqui a gente pode falar de água doce, água salina e água salina não, desculpa, água salobre e água salgada, tá? Nós temos uma CONAMA do Conselho Nacional de Meio Ambiente, uma resolução do CONAMA chamada 357 de 2005, que classifica a água conforme o teor, a porcentagem, na verdade é por mil da quantidade de água. Então, água doce, salobre e salgada, tá? Maior parte da água, 97%, é água salgada, que ela é não potável, tá? Para ela ficar potável, você tem que fazer aí a dessalinização dessa água, que é um processo muito caro, por membrana, ultrafiltração e outros processos, tá? Então, 97% está nos oceanos, né? Nós poderíamos chamar planeta água, porque a maior parte da superfície é água. Nós temos também muita água congelada, 2,5% da água doce está congelada, e apenas 0,5% da água está disponível na forma de água doce. Então você tem lá grande parte nos aquíferos, tá? Você tem também água da chuva na atmosfera, lagos, rios e reservatórios. Então a água disponível é muito baixa a quantidade e nós temos que proteger ela ainda mais, tá? A água salobre, só um parênteses aqui, a água salobre é uma água intermediária entre a água doce e a água salgada. Geralmente a água salobre é quando você tem um estuário de um rio e a água mistura água doce com água salgada, tá? O Brasil é um país privilegiado porque 14% das reservas de água doce estão no Brasil, tá? Infelizmente, a maior parte dessa água está numa região de baixa densidade populacional, tá? Então isso aí nós temos que verificar também. A água, né? A água é importante para o pro ser humano, ela faz parte aí do nosso corpo, tá? Em grande quantidade. A quantidade de água no corpo está relacionado com a nossa idade. Então, é um solvente universal. A água, ela é um recurso planetário insubstituível, a gente não consegue substituir ele por nada. O Brasil, ele tem a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997, que faz o gerenciamento da água aí no país. Dentre do gerenciamento está os usos múltiplos. Então você tem lá o uso para abastecimento urbano, você tem lá a dessedentação de animais,
que é dar água para os animais. Você tem a irrigação. Você tem a irrigação. Você tem navegação. Então você tem multi-usuários que você tem que fornecer água, tá bom? E um ponto importante dessa política é que quando falta água, na escassez de água, o que é feito? Nós temos usos prioritários. Quais são os usos prioritários na escassez de água? O uso prioritário vai ser a dessedentação de animais, das águas para os animais beberem e o abastecimento urbano. Quando a gente tem uma seca, quando nós tivemos aqui no estado de São Paulo em 2014, 2015, a vazão de água diminuiu muito no rio Tietê. E aí foi necessário limitar o consumo de água entre os usuários. E a prioridade foi o abastecimento urbano e a dessedentação de animais, tá bom? Então lembrem disso, que isso é importante, tá? Os usos múltiplos. Além disso, o que fala mais essa política? Ela coloca a gestão descentralizada, então isso aqui é importante, gestão descentralizada com o foco na bacia hidrográfica. Vou botar BH, tá, como bacia hidrográfica. Então a gestão da água acontece na bacia hidrográfica. Isso é bom. Só quem está ali naquela região conhece a falta que a água faz. Aqui na região de Campinas, Limeira, nós estamos na bacia hidrográfica do PCJ. O que é o PCJ? Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E nós temos aqui uma demanda muito grande e uma disponibilidade teoricamente baixa. Por quê? Parte da água da nossa região ela é represada para fornecer água para outra bacia, que é a bacia do rio Tietê, para levar água para São Paulo, tá? Então o que acontece? Acontece uma transposição de água para outra bacia e aí acaba faltando água para nossa região. Então tem que ser feito um gerenciamento adequado disso, tá bom? Coloca aqui no comentário qual que é a bacia hidrográfica da sua cidade, tá? Coloca aqui na sua cidade qual é o rio principal da sua cidade e a bacia hidrográfica dela. Então falei aqui da água, da política nacional dos recursos hídricos, dos usos múltiplos, da gestão descentralizada, da bacia hidrográfica. E nós vamos ter também que avaliar o ciclo hidrológico. Tá? Então você tem uma fonte de água, lá o oceano, você tem o sol aquece essa água evapora, ela fica aqui, sim, vem o vento tira essa umidade, como diminuiu a concentração de água aqui, ela evapora mais, essa água evaporada vai estar nas nuvens, né? Ela vai condensar e vai precipitar. E aí precipitando, se nós temos aí área de infiltração, ela vai infiltrar no subsolo, isso é bom, ou ela vai escoar superficialmente. Escoar superficialmente, né, nós temos aí a impermeabilização do solo. E vai causar um problema chamado de enchente. Tá? Então é um problema.
Quando a água passa pelo solo, ela infiltra, ela vai alimentar os rios na época seca, chamado de escoamento de base. Você lembra disso lá da hidrologia? Por que que o rio tem água quando não está chovendo? Por causa do escoamento de base. Vai fornecendo água aí para esse rio, tá? E parte dessa água vai para os aquíferos, tá? E fica lá. Então nós temos aqui o ciclo hidrológico, muito importante manter ele e para gerenciar a quantidade de água, né? Falando agora sobre a bacia hidrográfica, que eu tinha falado da importância dela na política, ela é a unidade da resolução de problemas hídricos, hidrológicos, tá? Então, tem um problema de demanda de água, ele tem que ser resolvido na bacia hidrográfica. A definição, a bacia hidrográfica é o conjunto de área com declividade no sentido de uma seção transversal. Então, a bacia hidrográfica converge a água para uma seção. Tá? Ela converge a água para uma seção. Ela tem vários sinônimos, como bacia de captação, bacia imbrífera, bacia coletora, bacia de drenagem superficial. O que é importante quando a gente estuda hidrologia, lembrar da bacia hidrográfica? Lembrar da área. A área é importante porque nós sabemos, você tem a chuva, tá? E aí essa chuva vai se transformar em vazão no rio. Então a área influencia na vazão. Tá? Você pode ter uma bacia circular, você pode ter uma bacia quadrada, uma bacia alongada. Vocês estudaram isso lá em hidrologia, o KC, o IC, que forma a bacia. A geologia da bacia é importante também, tá? A geologia vai filtrar mais ou não, o tipo de solo interfere, se essa bacia consegue reter mais a água ou não. A declividade é importante, tá? Uma maior declividade, você vai ter um maior escoamento dessa água. Então, relacionado com os rios, lembrando da fórmula de Manning, a vazão é a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 e elevado a meio, dividido por N. Maior declividade, você vai ter maior vazão. Você tem também os ventos e os rios, né? A quantidade de rios, a drenagem desses rios vai influenciar na fugiu a palavra aqui, no escoamento dessa água, tá? A água no rio, ela escoa mais rápido do que no próprio solo. Aqui um exemplo de uma bacia, né? Então tá chovendo aqui na cabeceira da bacia. Aqui o ponto final da bacia é o exutório, a saída da bacia. Aqui nós temos uma delimitação da bacia no ponto mais alto, ó, em vermelho. A delimitação, o ponto mais baixo aqui do rio, né, é chamado de Talweg, tá? Talweg. Aqui mostrando um pouco também um corte da bacia hidrográfica, né, falando do afluente. E um conceito importante, então a gente falou da bacia hidrográfica, eu quero falar do rio. Então aqui você tem um corpo de água, tá? Chamado de rio, riacho. Quando eu falo de um corpo de água, é importante a gente definir de quem é o domínio daquele rio. Então, o domínio pode ser do município, do estado, da União, tá? Então, assim, quando eu tenho um rio que ele faz limite entre dois estados
ou entre dois países, o Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Estado de São Paulo e Minas Gerais, é um rio de domínio da União, tá? Então, a União que vai fazer o gerenciamento, o cuidado, tá? A bacia hidrográfica, na verdade, que faria toda essa gestão, mas é um rio de domínio da União, tá? Então, você tem lá o rio Amazonas, o rio São Francisco, o rio Paraná, o rio Paraguai. Esse exemplo aqui, esse rio, ó, nós temos o limite do Brasil e do Paraguai, tá? Então, é um rio de domínio da União, tá? Um rio de domínio da União. Quando eu falei da gestão descentralizada, da gestão descentralizada, aqui, eu vou ter aqui, quem vai participar da União? Vai ser a Agência Nacional de Águas. Você pode ter lá também a participação de alguém do estado. No Paraná vai ter a Sanepar. A Sanepar é a Companhia de Água do Paraná. Você vai ter também a população. A população é muito importante participar. Você tem a população, você vai ter lá a indústria, você vai ter todos esses entes participando para gerenciar essa água. Então aqui, voltando no conceito de bacia hidrográfica, aqui a gente vê os rios de domínio da União. Tá em azul escuro aqui e azul claro. Então aqui você tem a região amazônica, rios importantes. Aqui no estado de São Paulo, com o estado do Rio de Janeiro, ó, o Paraíba. Então você tem que observar. Aqui nós já conseguimos ver a delimitação das bacias hidrográficas, a bacia amazônica, do Parnaíba, Tocantins, Araguaia, do Paraguai, do Paraná, tá? Então assim, quando eu falo a bacia do PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ela está dentro da bacia do Paraná, tá? Então eu posso ter uma bacia e você ter uma subbacia. A bacia, então, Piracicaba é o nome de um rio, é uma subbacia do rio Piracicaba. O Capivari também é uma subbacia e o Jundiaí é uma subbacia do PCJ. Voltando, então nós falamos um pouco da água, do domínio, da água, da bacia. Vamos falar sobre o conceito de transporte. Por quê? Porque eu quero chegar para você e falar do transporte hidroviário, tá? Meu objetivo aqui é falar do transporte hidroviário. O que é transporte? É um sistema de deslocamento de bens ou serviço, tá? Bens ou pessoas. Para ter transporte é preciso do quê? Você ter vias, você ter lá a rodovia, a rua, é preciso ter o veículo, o carro, a barcaça, o trem, o avião. É preciso ter talvez um terminal, um porto, tá? Então, teoricamente, para ter transporte precisa ter vias, veículo e terminal, tá? O terminal aqui eu deixaria como ponto de origem e ponto de destino. Destino. Então, o que eu queria chegar é o sistema aquaviário. É um sistema de transporte que trata do deslocamento de pessoas. Então, um sistema aquaviário que você pode ter são sistemas de barcas lá do Rio de Janeiro, que levam as pessoas do Rio para Niterói.
então transporta pessoas. Você tem também os cruzeiros, ou você pode ter transporte de produtos, soja, cana, álcool, tá? O sistema aquaviário, ele necessariamente ele vai ter um terminal, tá? Que é uma origem da chegada e destino do navio. Então você vai ter a via navegável, que vai ser o nosso rio, tá? O nosso lago, o nosso mar. O que é a via navegável? É o espaço físico, natural ou não, o homem pode interferir, sendo a água dos rios, lagos, lagoa, utilizada para navegação interior de cargas e passageiros, tá? Aqui eu estou falando da navegação interior dentro do continente, tá? Navegação interior, conceito importante que você precisa saber. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a navegação de cabotagem e a navegação de longo curso, tá? Realizada por empresas. Fale duas empresas. Quais são duas empresas da navegação interior no Brasil? Então responde aqui nos comentários. Qual o nome de duas empresas de navegação fluvial no Brasil? Vou deixar aí para vocês colocar nos comentários do vídeo. Tá? Tem duas grandes, tá? Uma delas é uma família do Centro-Oeste que produz soja, tá? Um membro dessa família já foi senador, tá? E já teve relacionado ao Estado, tá? Produz muita soja. Então, nós falamos das vias, via navegável, e você tem também a via potencialmente navegável. Ela tem potencial, mas ainda não é. Tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês da quantidade de hidrovias no Brasil e vocês vão perceber que o potencial navegável é muito grande. Só que a gente não chegou nesse potencial ainda porque falta infraestrutura, tá? Falta profundidade, você tem limitadores como pedras, rocha. Na hidrovia Tocantins-Araguaia, você tem uma região que tem o Pedral do São Lourenço. E lá você tem essas pedras que precisa ser feito o derrocamento. E aí, então o Estado tem que fazer uma intervenção ali para poder ter de fato essa navegação, tá? Então, aqui uma via potencial navegável é um espaço físico natural ou não da água dos rios, lagos e lagoas que torna a via navegável, tá? Então, você pode ter uma medida, a implantação de uma barragem, tá? Você tem rios que têm barragens, e você não tem eclusa. Nós temos aqui no Brasil uma referência de obra que é a barragem de Itaipu. Você tem lá a usina de Itaipu. A usina de Itaipu, ela tem um desnível de 125 metros e não tem eclusa. Então, a falta de eclusa na usina de Itaipu limita o que? É a navegação. Tá? Então, quando você faz uma usina hidrelétrica, você tem que colocar uma eclusa.
tá? Para poder ter navegação, tá? Então você precisa ter obras para ajudar a navegação. Nós temos bastante no Brasil rios de planalto, que tem cachoeiras e assim precisa de infraestrutura para ter a navegação. Aqui é o funcionamento de uma eclusa, ó. O que é interessante, pessoal, é a nomenclatura dos navios, tá? Então vamos falar aqui da nomenclatura dos navios. Peraí. Esses navios grandes, eles foram batizados conforme a infraestrutura limitadora. Então você vai ver navio chamado de Panamax. Panamax. O Panamax, ele tinha a limitação, o canal do Panamá. Você vai ver o Suemax, que era o canal de Suez, tá? Então o máximo seria o canal de Suez. Aí o canal do Panamá, ele aumentou, ele fez uma reforma, tá? Fez várias reformas, umas foi recentemente, agora foi 2018, 2017. Então você vai ver navio pós-Panamax, que aí você tem uma maior, você mudou o tamanho do navio, o canal do Panamá permite é, a passagem desse navio. Então, o tipo de infraestrutura limitadora é, foi usado aí para a nomenclatura dos navios. Então, a eclusa é importante para ter a navegação. Então, você quer passar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, a eclusa do Panamá ajuda muito isso, você diminui o tempo de navegação. Então, a eclusa é importante. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, abril de 2024, nós temos aí problemas de ataques a navios ali no norte da África, né, com os Houthis. O canal do Panamá, ele está passando por uma seca, então está faltando água, tá limitando a operação do canal do Panamá. Você tem também um tema abordado nesse curso, são as obras de dragagem, tá? Um tema importante, o que fazer com o material de fundo, com o material dragado. Então você tem aqui, nesse caso, uma draga na beirada do canal. Uma pergunta que eu faço para você que está estudando é qual o impacto da dragagem no corpo hídrico? Qual é o impacto dessa dragagem? O impacto é grande, tá? Um deles, você tem a dispersão dos sedimentos na coluna de água, pode aí matar os organismos, reduzir a fotossíntese, entre outros, tá? Relacionar, lembra da saturação da água? Se vai ter erosão ou sedimentação? Aqui nós temos a divisão hidrográfica brasileira, então tem aqui todas as regiões hidrográficas, ela foi feita pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
Então você tem a bacia amazônica, Tocantins, Araguaia, Atlântico, Nordeste Ocidental, do Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, a Bacia do São Francisco, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, tá? Nós estamos aqui, ó, no Paraná, Bacia do Paraná. Você tem a do Uruguai e do Atlântico Sul, tá? Paraguai 6, Parnaíba 7, Atlântico Nordeste Oriental 8, 9, São Francisco 10, Atlântico Leste 11 e Atlântico Sudeste 12, tá? Minha nomenclatura, minha classificação numérica. É importante que cada bacia hidrográfica vai ter uma subbacia, tá? Então aqui nós temos a bacia do PCJ. Você tem a São Paulo, a bacia do Tietê e assim sucessivamente. A bacia amazônica, ela ocupa, pessoal, 45% do território nacional. Isso é muita coisa, tá? Lá na bacia amazônica, você tem o estado do Acre, do Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e uma parte do Mato Grosso, tá? Quais são os principais rios? O rio Amazonas, Xingu, Solimões, Madeira, Rio Negro. Lá tem 81% da disponibilidade hídrica superficial. Você tem a região hidrográfica do Atlântico Leste. Atlântico Leste, então tá aqui, ó. O Atlântico Leste, ela é pequena, uma bacia de 4% do território. Tá o estado da Bahia, estado de Minas Gerais, você tem Sergipe, Espírito Santo. Tá, é uma região de clima semiárido. Ele tem a segunda menor disponibilidade hídrica entre as 12 regiões hidrográficas. Então, ali tem que ser feito um bom gerenciamento dos recursos hídricos. Você tem a região do Atlântico Sudeste, tá? Essa região aqui embaixo, ó. Atlântico Sudeste. Você tem parte. Então aqui, ó, região hidrográfica do Atlântico Sudeste. Ela tem aí uma pequena extensão do território nacional. Fazem parte aí os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, uma parte de São Paulo e também o Paraná. É uma região hidrográfica mais povoada, tá? Ela tem uma densidade demográfica 6 vezes maior do que a média brasileira. Nós temos também uma região hidrográfica do Paraná, muito importante. Aqui na imagem temos as Cataratas do Iguaçu. Essa região hidrográfica ela ocupa 10% do território nacional. Está ali o estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. É a região mais populosa. Vou deixar uma pergunta aí para você colocar no comentário. Qual que é a diferença entre populosa e povoada, tá? Então você coloca aí a diferença entre populosa e povoada. Essa região é o maior polo de desenvolvimento do país. Nós temos a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental. Ela tem lá 3% do território, é quase que o estado do Maranhão inteiro, uma pequena parcela do Pará. A água é utilizada para uso urbano preponderante. E o interessante é que nessa região nós temos 3 biomas, a Caatinga, o Cerrado e o Amazônico.
Temos também a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, tem uma pequena parcela do estado, da nação, 3,4%. Estado do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. É uma região conhecida como semiárido brasileiro, menor disponibilidade hídrica do Brasil, tá? Então, lá tem uma menor disponibilidade hídrica do país, tá? Isso aqui pode ser relativo, tá, pessoal? Você pegar a disponibilidade hídrica da cidade de São Paulo também é muito baixa. Como já falei lá na frente, tem a transposição da água da bacia do PCJ para do Tietê. Região do Tocantins, Araguaia, está lá 10% do território brasileiro. Estados do Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e o Distrito Federal. Então você tem lá a floresta amazônica ao norte, cerrado nas demais áreas, região hidrográfica da Parnaíba, estado do Ceará, Piauí, Maranhão, o Atlântico Sul, tá? Principalmente aí o Rio Grande do Sul, região do São Francisco, tá? Importante, teve uma mega transposição de água no São Francisco, e do Paraguai, e também do Uruguai. Que é importante, né? Então eu já falei um pouquinho das regiões hidrográficas, eu falei dos cursos de água, falei do sistema de transporte. É importante conceituar a hidrovia. A hidrovia é um meio de transporte que é indicado para grande quantidade de carga com baixo valor agregado. Tá? Então, o transporte hidroviário ele é vantajoso se a quantidade de carga é alta com baixo valor agregado. Por quê? O custo do transporte hidroviário ele é menor, tá? Quando a gente escoa a produção pelo transporte hidroviário, nós vamos poupar as nossas rodovias. Precisa ter um maior investimento aí em algumas regiões para promover as hidrovias, tá? Então depois eu vou apresentar aí qual é a quantidade que tem de cada hidrovia e aonde tem as hidrovias potenciais. Quando a gente fala de hidrovia e fala de comparar sistemas de transporte, é importante a gente analisar o tempo de ciclo. Então anota no seu caderno aí o tempo de ciclo ou tempo de viagem completa. O que é o tempo de ciclo? Imagine que você vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Então você vai levar a mercadoria para A, pode voltar vazio de B para A. Então esse ciclo aqui tem que ser analisado quanto tempo é gasto. Tá? Então, uma talvez desvantagem do hidroviário é o tempo de ciclo, geralmente aí 4 dias. A velocidade do comboio de barcaças das hidrovias, a velocidade é muito baixa, então isso aumenta o tempo de ciclo. Se a gente analisar aqui um comboio duplo que é transportado no rio Tietê, então nós temos aí o que é o comboio, seria 4 chatas e um empurrador, tá? 4 chatas e um empurrador, daria para transportar aí 6 toneladas, nós teríamos um comprimento das chatas mais o empurrador de 150 metros. Isso seria equivalente em carga, tá bom, pessoal? Em carga, em quantidade transportada,
a 3 comboios Hoopers, tá? Então 88 vagões de 70 toneladas. Se a gente fosse comparar com o transporte rodoviário, seria necessário 172 carretas de 35 toneladas bitrens graneleiras, tá? Então a gente consegue ver que o transporte hidroviário ele tem uma capacidade de carga muito grande, tá? Essa é a vantagem dele. Posso falar que ele é melhor do que os outros só analisando a quantidade de carga? Não, tá? Eu tenho que analisar também o tempo de ciclo. Vamos fazer um exemplo aí de um tempo de ciclo para gente verificar, tá bom? Aqui, ó, se a gente analisar o comprimento, um comboio aqui do Rio Tietê teria 150 metros. Um comboio ferroviário aqui, quase 2 quilômetros. Se a gente tivesse todas essas carretas na estrada, nós teríamos aí 26 quilômetros de comboio de carretas. Então, transportar essas mercadorias pelo hidroviário é uma vantagem. E agora, analisar a eficiência energética, sem comparação, tá bom? O transporte hidroviário, ele consegue transportar uma maior quantidade de carga pela uma potência menor, tá? Quando a gente analisa, tem que avaliar o peso do caminhão, peso. Então, o transporte hidroviário é muito bom, tá? Para eficiência energética. Além disso, nós temos o que? A emissão de poluentes, tá? A emissão de poluentes do transporte hidroviário é muito menor quando comparada com o rodoviário. Vou deixar aqui uma pergunta: qual que é o modal rodoviário mais utilizado no Brasil? Coloca aqui nos comentários. Tá? Então a gente precisa analisar isso, tá? O transporte hidroviário ele também pode emitir outros poluentes, tá? Outros poluentes atmosféricos, como os óxidos nitrosos e os compostos com enxofre, tá? Eu vou falar disso mais para frente quando eu for falar do transporte marinho de longo curso. O transporte hidroviário, se ele transporta mais carga com menos potência, ele vai consumir menos combustível, então isso é bom, tá? E vai gerar também menos óxidos nitrosos, tá? Compostos nitrogenados. A parte que interessa agora nós tivemos pouca alteração na rede hidroviária nos últimos 13 anos, então pouca coisa mudou na quantidade de quilômetros de hidrovias. No entanto, houve um aumento da atividade portuária. Então pode anotar que começou a se movimentar mais cargas, tá? Principalmente no Arco Norte, tá? Principalmente no Arco Norte. Então a região ali dos rios amazônicos, relação com Tocantins, Araguaia, começou a exportar soja e minério de ferro ali pelaquela região, tá? Então, isso foi bom para o Brasil. Então, a gente não conseguiu aumentar a extensão das hidrovias, mas nós conseguimos movimentar mais carga. Quanto nós temos de hidrovias hoje economicamente utilizadas? Nós temos aí 19 mil quilômetros de hidrovias economicamente utilizadas, tá bom? O potencial seria de 40 mil, tá? Que a gente poderia utilizar
se nós gastássemos com infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, é melhorar as condições do leito, é melhorar as condições de sinalização, é melhorar as reclusas, entre outros, tá? Que é um fato importante que aconteceu? Nós tivemos uma crise hídrica em 2014 e 2015, e essa crise hídrica, principalmente aqui no estado de São Paulo, afetou a navegação no rio Tietê. Então, afetou a navegação no rio Tietê. Que o rio Tietê também influencia no rio Paraguai, Paraná e Paraguai. E isso causou o quê? Uma redução da credibilidade da navegação. Então, a gente sabe o quê? Que a navegação, ela está dependente de fatores climáticos. Se você é empresário, você tem que investir um dinheiro para escoar a sua produção, você vai investir num empreendimento que talvez você não tenha retorno, ou que o seu payback demore mais. Então a gente tem que levar isso em consideração. Lá na região sul, tá? Tem a hidrovia sul. É importante melhorar a estruturação de alguns trechos, tá? Incluindo a Lagoa Mirim, que é preciso fazer a dragagem e o derrocamento dessa hidrovia. Quais são as hidrovias? Vamos falar agora, eu falei das regiões hidrográficas e não falei do nome dos rios, tá? Então, uma pergunta que pode ter na sua prova é assim: fale quais regiões hidrográficas, 2, 3, mais importante, e quais são os principais rios. Então, aqui, ó, região hidrográfica do Paraguai. Qual que é a extensão lá no ano de 2020? 588 quilômetros. Qual que é o rio principal? O Paraguai, tá? Paraguai. Essa região, ela tem um potencial de 661 quilômetros. A região hidrográfica do Paraná. O Paraná, quais são os principais rios? O Rio Paraná, o Paranaíba e o Rio Tietê, tá? O Rio Tietê. Gostaria que você falasse um pouco aqui nos comentários sobre o Rio Paranaíba. Vamos deixar esse vídeo aqui cheio de comentários e a gente lê os comentários para aprender. Então aqui, ó, o Rio Paraná, 470 quilômetros de navegação. Ao Tietê, 469. Eu não comentei, tinha um projeto de transporte de álcool na hidrovia do Tietê Paraná, tá bom? Então não foi para frente esse projeto, não tinha viabilidade econômica. Os rios amazônicos, tá? Os rios amazônicos. Aqui nós temos o próprio rio Amazonas. Nós temos o Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Madeiras e o Rio Tapajós. Tá? Então eles têm uma grande extensão de navegação. Eles são praticamente totalmente navegáveis, ó. Aqui você não tem nada de potencial. O que nós temos que melhorar é o Rio Tapajós, tá? Quais são os desafios para a navegação do Rio Tapajós? Quais são deixar essa pergunta aqui, ó, e aí você já responde no seu caderno. Nós temos a
região hidrográfica do Atlântico Sul. Então você tem o rio Jacuí, Lagoa do Patos, Lagoa Mirim, tá? Eu falei dela agora há pouco. O Lago Guaíba. Você tem a hidrovia Tocantins-Araguaia, muito importante essa hidrovia, tá bom? Você tem o rio Tocantins, tá? Rio Pará, Baía de Marajó, Guajará. Então aqui você tem a extensão, tá? E aí se a gente observar o fluxo de carga, ele aumentou nesses últimos anos. Então aqui, ó, em 2011 tinha lá 51 milhões de toneladas. Hoje já são 70 milhões, tá? Então a quantidade de carga aumentou. Isso é muito bom. Exceto aqui no Paraguai, né? Aqui diminuiu. Aqui aumentou. Tocantins, Araguaia aumentou, tá? Tocantins, Araguaia vai ajudar aqui a Amazônica e o Paraná diminuiu, né? Por quê? Tivemos uma crise hídrica, né? Então, pessoal, quando você tem uma crise, você vai buscar uma alternativa aí para uma alternativa e depois fica difícil você voltar. Aqui as vias antes eu quero definir isso para vocês aqui, ó. Aqui, então vamos olhar o nosso país aqui, ó. Nós temos o Brasil aqui, né? Aqui nós temos o Brasil. Nós temos o Brasil. Nós temos os nossos rios. Então, nós temos a navegação interior. O primeiro caso é navegação interior, tá? Que é a navegação dentro das nossas hidrovias, tá? Navegação interior. Então você tem lá um comboio de chatas no Rio Tietê. Além disso, eu tenho a navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem. O que é a navegação de cabotagem? Eu vou pegar uma mercadoria aqui no Porto de Santos, vou levar ela até o Porto de Itaqui, no Maranhão, tá? Itaqui, no Maranhão. E pode acontecer, pessoal, e tá acontecendo muito, o quê? Esse que era cabotagem, ele entrar num rio amazônico e virar navegação interior, tá? Porque os rios amazônicos comportam esses navios, tá? Então, é uma cabotagem com navegação interior. Isso está acontecendo. E nós temos também a navegação de longo curso. Então, vamos imaginar aqui, ó, desse lado, que nós temos a Austrália. Tá? Nós temos a Austrália, então eu pego o minério do Brasil e levo para a Austrália. Tá? Então isso aqui é navegação de longo curso. Tá? Longo curso. O que está acontecendo? Nós temos minérios saindo do interior do Brasil, Tocantins, Araguaia, rios amazônicos, e dos rios amazônicos, esse navio já leva lá para a China, tá? Então, é uma navegação de longo curso, predominantemente, porque a maior parte é longo curso, mas ela consegue navegar na via interior, tá? Então, isso está acontecendo. Então, o que nós vamos sintetizar aqui hoje? Quais são os tipos de navegação? Navegação interior, você tem a cabotagem,
E nós temos também a de longo curso. Recentemente, nós tivemos aprovada uma lei que incentiva a cabotagem, tá? Porque poucas empresas estão nesse mercado, tá? Empresas brasileiras, tá bom? Então lembrem disso. Então, falei do transporte em vias interiores. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui, ó. Opa, o que eu fiz aqui agora? Não sei o que descartar. Aqui, ó, no Rio Amazonas, transporte em vias interiores. Nós tivemos, ó, no Rio Amazonas, era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. No Rio Amazonas, isso aqui é a quantidade de carga, tá? 13.000 em vias interiores, cabotagem em vias interiores e longo curso, tá? E aqui é o total. Então a gente pode ter viagem de longo curso em vias interiores, tá? Dentro das vias interiores. Aqui, ó, Tocantins. Tá, era isso que eu queria colocar para vocês. Hidrovia Sul, Rio Negro. Ó, uma pergunta para a prova. Quais são as hidrovias que têm simultaneamente transporte em vias interiores, cabotagens em vias interiores e longo curso em vias interiores? Amazonas, Rio Negro, Hidrovias do Sul e Tocantins. O Madeira não tem cabotagem. E aí, para a gente melhorar a navegação interior, você pode perguntar assim, professor, se eu quero ir para São Paulo, eu posso pegar a rodovia Anhanguera. Eu ia falar Avenida Anhanguera, porque parece uma avenida de tanto carro, né? Não parece nenhuma rodovia. A rodovia Anhanguera, que é SP-330. Então você tem lá a BR-101, a BR-362. Isso tem também nas hidrovias? Tem, tá? Agora tem. Então tem uma metodologia de gerenciamento das hidrovias interiores do Subsistema Aquático Federal, tá? São os rios de domínio da União. Então é uma resolução muito recente, de 2020, com a finalidade de padronizar e identificar as vias navegáveis, tá? E aperfeiçoar o reconhecimento desses corpos hídricos. Uma via navegável, ela está sob a competência do DENIT. O que é o DENIT? É o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. E ela terá a símbolo HN. O que é HN? Hidrovia Nacional. Então você está lá na Hidrovia Nacional, HN. Então, toda hidrovia nacional, ela vai ter o HN, Hidrovia Nacional, mais 3 números. Esses 3 números, eles estão relacionados com a região hidrográfica do rio, tá? Então, a região hidrográfica do Amazonas vai ter um, do Paraná vai ter outro, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, região hidrográfica do Amazonas vai ter o código 1, região hidrográfica do Tocantins, Araguaia, código 2, do Parnaíba, código 4, Paraná, Paraguai, juntaram aqui tudo, tá? Colocaram o código 9. Então, essas aqui são as nomenclaturas, tá bom? A via que dá nome àquela região, então você tem uma região amazônica,
você deve ter um rio ali com esse nome, o Amazonas. Ele vai ser o número 00, tá? Porque ele é o mais importante. Caso não exista nessa condição, será atribuída a de menor longitude que tenha foz no oceano. E se meu rio não tiver foz no oceano, for ter foz em outro rio? Pode ter. Eu vou enumerar de forma crescente os afluentes da via. Então aqui é todo o sistema, a gente não precisa decorar isso, tá? Porque a gente não vai precisar dar nome para as hidrovias. É importante só lembrar desses conceitos aqui e desse aqui, ó, região HN 100. Qual que é o rio? O rio é o rio Amazonas. Ele está na região hidrográfica do Amazônica. Tá? Região hidrográfica amazônica. O trecho, ele faz foz lá no Oceano Atlântico. Então, ele vai ser essa região até a confluência do Rio Negro e dos Solimões. Região hidrográfica do Tocantins, vai ser a 200. Qual que é o rio? O rio é o Tocantins. Região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Trouxe aqui para nossa região, para minha cidade. Hidrovia Nacional 919. O nome do rio é Rio Piracicaba, aqui pertinho de Limeira. Quem nunca foi comer um peixe na rua do Rio Piracicaba? O rio, ele começa em Paulínia, o Rio Piracicaba começa em Paulínia e faz foz no Rio Tietê. E ele está na bacia hidrográfica do Paraná. A subbacia é a bacia do PCJ. Aqui a metodologia, eu paro por aqui, tá bom? Existe a BR das hidrovias? Existe, tá? Só que não é BR, são HNs, tá bom? Era isso aí, pessoal. Tchau, tchau.